sou Muriel, eu estou ingressando agora no 7º semestre e começando uma parceria que espero que seja muito profícua e duradoura com a professora Luiz Castro, o professor Luiz Felipe, no Financiando Direito do Peixeira. O meu trabalho de hoje, eu vou falar sobre o mercado de carbono e pagamentos de serviços ambientais, uma análise a partir da Lei 14.119 de 2021 e seus reflexos jurídicos. Essa lei é a Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais. Então, por questão de tempo e para fins didáticos, quando eu falar LPSA, eu estou me referindo a ela. E qual é a minha proposta? O que eu estou me propondo apresentar? Bem, a proposta principal é definir o enquadramento jurídico do mercado de créditos de carbono a partir da Lei de Pagamentos de Serviços Ambientais. Para tanto, eu vou partir de um panorama internacional quanto aos cadastros dos serviços ambientais, vou passar para o plano nacional, que o ordenamento jurídico diz brasileiro sobre os serviços ambientais, com ênfase na questão do mercado de carbono, enquadrar juridicamente, a partir da LPSA, a natureza jurídica do mercado de carbono. Feito isso, a gente vai perceber que tem uma natureza jurídica híbrida, eu vou tratar sobre isso, e por fim tratar sobre desafios e perspectivas futuras para o negócio do mercado de carbono. Pois bem, a questão ambiental, a questão climática, é uma prioridade de governo, de agentes públicos e privados, há longas décadas. Todavia, o entendimento de serviço ambiental como algo a ser compensado, pago, como maneira de estimular uma preservação, compensando inclusive comportamentos, é algo recente. Tanto que a ONU foi definir serviços ambientais agora em 2017 com o estudo da avaliação ecossistêmica do milênio. Esse estudo definiu serviços ambientais como atividades prestadas silenciosamente pela natureza por intermédio do ciclo de carbono, ciclo hidrológico, belezas cênicas, biodiversidade, entre outros. O que a gente percebe dessa definição é que ela não leva em conta o elemento humano, traz o serviço da natureza feito pela própria natureza, sem uma finalidade, sem uma afetação humana. E para regular um mercado, tem que ter pessoas, agentes. Então, para a finalidade de mercado de carbono, não é proveitoso, mas é um paradigma histórico internacional. A definição da OCDE entendi por mais instrumental nesse sentido, porque ela define que bens ou serviços ambientais são aqueles cuja finalidade, percebendo que é um agente com uma finalidade. A finalidade da natureza é natural, não tem uma finalidade. Cuja finalidade seja medir, prevenir ou reverter e recuperar danos aos ecossistemas, ao solo, à água e aos demais ecossistemas. Partindo desse ponto internacional, como fica a realidade brasileira do carbono? Bem, a realidade socioeconômica brasileira em especial. Pois bem, no Brasil, muitas famílias vivem em situação de subsistência e, para garantir o mínimo existencial, elas precisam explorar a natureza. Impedi-las integralmente dessa exploração acaba por impedir a subsistência delas e fere a dignidade da pessoa humana, que é da onde se lê o direito brasileiro. Então, cria um impasse. É uma estratégia de desenvolvimento sustentável que é esse impedimento de exploração para fins ambientais seja compensado para preservar a dignidade desses agentes. Por essa via, como estamos na Amazônia, tem muita possibilidade de captação de carbono florestal, uma regulação do mercado de carbono é uma estratégia viável para esse fim. E quanto à legislação brasileira, o que temos? A Constituição de 88 já traz, no artigo 225, o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. Esse entendimento de direito fundamental também é firmado e sede de jurisprudência pelo próprio STF no Mandado de Segurança de 2164. Um grande desafio da concretização do meio ambiente equilibrado enquanto direito fundamental é que ele transcende a esfera individual e a precisão do coletivo, tendo desdobramentos transsubjetivos
logo difusos, são indivisíveis. Então tem que ter um regramento infraconstitucional que vai regular. O próprio texto constitucional do 225 já traz um compromisso que já foi lugar comum aqui nessa mesa, intergeracional, de preservar a presente, de estruturar políticas públicas que preservem a presente e futuras gerações. Nesse regramento infraconstitucional que vai regular, isso tem várias questões esparsas no meio ambiente. Por exemplo, tem a lei de proteção de política nacional do meio ambiente. Por que não vamos partir dela? Porque ela tem uma estrutura regulatória de comando e controle, é muito eficiente, muito adequada para a questão de multa, essas coisas, mas uma perspectiva de comando e controle naturalmente constrange a esfera negocial, que é a característica do mercado de carbono. Então entendemos que o pagamento por serviço ambiental é o caminho mais viável. Nesse sentido, não há uma regulação do mercado de carbono no Brasil. Não há um mercado voluntário, que funciona já aí, mas não há uma regulação do mercado em si. Todavia, já existe a regulação do pagamento por serviços ambientais pela LPSA. Então, vamos, a partir dela, definir mercado de carbono e estruturar um caminho de regulação para o mercado de carbono. Nesse sentido, antes de entrar na definição jurídica do mercado de carbono pela lei, é interessante entender quem são os agentes dessa estrutura do mercado. Pois bem, a LPCA define seu artigo 2º, inciso 6º, que quem presta o serviço ambiental é o provedor de serviços ambientais, sendo qualquer pessoa física ou jurídica, de natureza pública ou privada, comunidades ou famílias, grupos familiares que, respeitados os requisitos de admissibilidade, venham a prover um serviço ambiental de preservação do ecossistema. Se de um polo eu tenho um provedor de serviço que é uma compensação, do outro eu terei de ter um pagador por esse serviço. E o pagador de serviços ambientais é definido no artigo 2º, inciso 5º, enquanto agente privado, poder público, organizações da sociedade civil, de esfera nacional, de âmbito nacional ou internacional, que vá prover o pagamento pelo serviço ambiental. E no artigo, ainda segundo, inciso 4º, tem a definição jurídica de pagamento por serviço ambiental, que justamente resulta dessa bilateralidade entre provedor e pagador. Ela é definida enquanto na transação de natureza voluntária que visa compensar o pagamento do provedor pelo pagador a partir do regramento, respeitando a esfera negocial e os regramentos ambientais específicos. Definidos esses agentes, onde se insere o mercado de carbono? No artigo 2º, inciso 2, a linha C, a captura, o sequestro do carbono é um serviço ecossistêmico de regulação porque visa a manutenção, a recuperação e a melhoria dos ecossistemas. É uma conceituação muito semelhante à do estudo ecossistêmico que eu citei primeiro lá da ONU. Trata da natureza per si sem afetação humana. E o mercado de carbono não se encaixa nesse ponto. Todavia, no artigo 2º, inciso 3, serviço ambiental é definido justamente como atividade individual ou coletiva que visa essas melhorias, recuperações dos serviços ecossistêmicos. Então, complementa a ideia, de modo que entra a natureza jurídica híbrida. No seguinte, a captura de carbono per si, por si só, é um serviço ecossistêmico de regulação do ambiente. Todavia, com interferência humana para fins de circulação, de comercialização de crédito de carbono, é um serviço ambiental. Então, nós temos a definição jurídica de mercado, o mercado de crédito de carbono, enquanto um serviço ambiental a ser pago, a ser compensado. Daí o que a gente faz? O caminho é uma pesquisa bastante embrionária, vamos começar agora a partir de setembro, mas achamos interessante trazer essa definição jurídica,
é regular o mercado de carbono a partir do que já temos na legislação nacional, no caso, a regulação do pagamento de serviços ambientais. Por quê? É interessante induzir o comportamento do mercado voluntário à realidade brasileira. Eles têm regulamentos específicos internacionais que eles tentam aplicar aqui, mas não há uma regulação das necessidades brasileiras. No Diálogo Amazônicos, comigo, inclusive, teve na Sudã, um diálogo com as comunidades, como elas podem ser inseridas, amazônicas, na questão da captura do carbono nesse mercado. Isso pode reduzir as externalidades negativas que o mercado voluntário acaba não resolvendo, internalizar alguns custos ambientais e adequando uma espécie de nudge da economia comportamental, uma cutucada regulatória para que o mercado privado se adeque à realidade nacional e acaba sendo importante para o próprio mercado que ele tenha um conhecimento da natureza jurídica dos créditos que eles estão comercializando. A apresentação está encerrada. Muito obrigado.